Amados irmãos e irmãs, nós temos hoje o Evangelho que nós lemos, por sinal, 3 vezes durante o ano. A última vez que ouvimos esse texto foi por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo, e é um Evangelho que nos traz muitas riquezas. Mas aqui tem um ponto que eu quero abordar, que é o início do Evangelho. Jesus, ele faz uma pergunta aos apóstolos, numa forma assim, bem nossa, da língua portuguesa, e que retrata bem. Jesus disse: olha, o que as pessoas acham que eu sou? O que estão dizendo de mim? Não que Jesus estivesse preocupado com a aprovação dos outros, porque essa é uma grande tentação do diabo, querermos a aprovação dos outros. Jesus procurava agradar a Deus, o seu Pai, e nós devemos procurar agradar a Deus e não ao homem. Um padre, por exemplo, ele não pode querer ser populista na igreja. Então o que eu vou pregar para agradar vocês que estão sentados aqui? Até numa carência afetiva de um padre para ser aceito, amado, querido. Obviamente que nós todos queremos ser aceitos, nós não gostamos da rejeição, nem dos rótulos, mas essa é uma tentação que atinge também os ministros da igreja. Eu já tive muitas vezes na minha vida, obediente ao Espírito Santo, tomar atitudes e pregações onde, sabe, eu perdi pessoas que não concordam e vão embora, mas eu me sinto até, lógico, um pouco triste, mas feliz também, porque eu estou fazendo algo que Deus colocou no meu coração. E se no meu desejo eu estou tentando, com toda pureza, fazer a vontade de Deus, então Deus, Ele dá ali a sua graça. Então Jesus não era populista. Jesus não fazia circo da fé. Jesus não estava preocupado em agradar o povo. Ele está perguntando porque Ele quer provocar, na verdade, o que os discípulos acham. Porque depois disso Ele disse: e para vocês, quem eu sou? Quem é Jesus? Já se passaram 2000 anos. E hoje, em 2023, olhando o cristianismo, eu acho que isso aqui é muito oportuno. Quem é Jesus para os cristãos? Há muitos rostos de Jesus. Há muita gente falando de Jesus e que é cristã, mas não tem nada a ver com o verdadeiro Jesus. Nós podemos ser enganados pelo diabo, todos nós aqui, e seguirmos um falso Cristo, uma falsa igreja e um falso evangelho. Mais do que nunca as ideologias culturais e políticas penetraram na imagem de Cristo. Às vezes a pessoa vê Jesus com porte de armas, um Jesus de extrema direita a favor da ditadura militar, ou você pode ter da esquerda um Jesus comunista, um Jesus revolucionário, como se fosse um líder, sei lá o quê, de uma organização social. Ou até outro dia vi um teólogo da teologia da libertação dizendo que Jesus não fundou a igreja,
ele veio trazer um projeto político. Eu discordo. É uma ideologia política de esquerda, aliás, desse frade da teologia da libertação, que não concordo. Mas respeito, obviamente, como respeito os de extrema-direita. Mas é interessante como até na política ideologia-se o Jesus. Né? Ideologia-se Deus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? A pessoa diz que crê em Jesus e ela defende o aborto, é cristão, como agora está para ser votado no Supremo, se a mulher pode até ao terceiro mês abortar. O aborto é um pecado grave, está na Bíblia, e nós sabemos porque a criança, o feto, é um ser humano que está ali. Nós não aceitamos, porque a criança está em defesa no ventre materno. Mas tem muita gente que defende o aborto e é cristã. Diz que crê em Jesus, mas quem é esse Jesus abortista? Ou alguns que torcem no outro extremo para um Trump lá nos Estados Unidos, que é contra o aborto, mas por outro lado separou as crianças pequenas, os imigrantes. Teve crianças que nunca mais viram o papai e a mamãe, porque ele separou as crianças dos exilados. Olha, foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Aquelas crianças de 3, 4 anos de idade chorando, nunca mais viram o pai e a mãe. Pegaram as crianças até para castigar. É o Trump, mas ele crê em Deus, e o cristão diz que apoia ele. Ah, mas eu sou do Biden. Eu não sou do Biden, porque também se diz cristão, diz que vai à missa e é a favor do aborto. Vai entender. Vocês estão entendendo de que há muitos rostos de Jesus, mas não só com ideologias políticas. Também existe um Jesus milagreiro. Outro dia mandaram um vídeo de um pastor de uma igreja, onde ele dizia que se a pessoa não desse aquele dinheiro, ela ia estar amarrada numa cama, ela não conseguia ter saúde. Tem um Jesus por aí, que você está com câncer, você tem que dar uma oferta de R$1.000 para fazer a oração. É o Jesus da barganha, é da teologia da prosperidade, é o comércio da fé, é um Jesus onde o dinheiro faz parte da bênção. Lógico que nós temos o dízimo, e nós devemos dizimar, colaborar, mas é uma oferta, oferta é oferta, não é um comércio da fé. Você me passa o dinheiro aqui para a igreja, que você vai ser abençoado. Você me passa o dinheiro aqui para a igreja, que Jesus vai curar você. É um falso Cristo. E uma falsa igreja. É uma manipulação da religião para ganhar dinheiro em cima da fé dos outros. É um falso Cristo e é uma falsa igreja. Então a gente fica confuso. Padre, como nós vamos saber quem é o verdadeiro Jesus? Diante disso, eu quero seguir o verdadeiro Jesus. Eu digo para vocês, é muito simples e fácil para você seguir o verdadeiro Jesus e não ser enganado pelo diabo. Duas coisas tão simples. Primeiro, veja o Jesus do Evangelho. Como é Jesus? Sabe como aquela música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amava, sorrir como Jesus sorria. Amar como Jesus amava. Será que o Jesus aqui é a favor de guerra? Será que esse Jesus que abraça as crianças aqui é a favor do aborto? Será que esse Jesus aqui
falaria que bandido bom é bandido morto? Já que do lado da cruz tinham 2 bandidos e ele salvou Dimas, que se converte? Será que esse é o Jesus? Olha aqui, olhem para mim, o verdadeiro Jesus está aqui nos evangelhos. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é amigo das crianças, Ele é amigo dos pobres, Ele tem misericórdia dos doentes, Ele é bondade, Ele é amor. Qualquer outro tipo de Jesus que se afaste deste é um falso Cristo. Está aqui, pode aplaudir, está aqui. Como que Jesus lidava com as pessoas depravadas moralmente? Humilhava? Ele tinha homofobia? Ele tinha xenofobia? Ele era racista? Não, ele amava. No tempo de Jesus a Palestina estava cheia de calhordas, estava cheia de prostitutas. Tinha muita gente assim. Alguém me mostre no Evangelho, mas tem que ser aqui, como Jesus tratava essas pessoas. Misericórdia, acolhimento. Ele aprovava tais práticas? Não. A mulher pega em flagrante de adultério, o que ele diz? Eu não te condeno, misericórdia. Mas aí o convite à conversão, vá e não peques mais. Mas com doçura, com encantamento, não com humilhação, constrangimento. Então, quando você for ver alguém falando alguma coisa, olha aqui, pode ser político, pode ser padre, pode ser pastor evangélico. Quando você vê alguém ensinando alguma coisa, tenha senso crítico, a começar desse que lhes prega a palavra. E veja se o pregador, ou se aquela pessoa que fala de Jesus, se bate com o Jesus do Evangelho. Tem que bater com o Jesus que está aqui. E para isso nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Uma das formas é a gente vir na missa diária. A gente tem aqui, por exemplo, missa todo dia. Eu rezo aqui quarta, quinta e sexta. Que terça eu estou na Santa Casa. Das 6h30 às 7h. Meia horinha, às vezes 20 minutos a missa. Se ouve o Evangelho. Todo dia vai sendo alimentado pela palavra e pela Eucaristia. Aí vai trabalhar, começa o dia bem, com Jesus no coração. Mas vai ouvindo a palavra, como Jesus tratava as pessoas, como Ele amava, como era o nosso mestre, como Jesus é encantador. Será que a gente vê alguma vez Jesus pedindo dinheiro para curar alguém? Vamos supor que eu, como padre, chegasse aqui e falasse, você está doente, você me dá R$1.000 que você vai ter a cura. Bate com Jesus da Bíblia? Não. Jesus nunca cobrou nada para curar as pessoas. Ele curava porque amava. Primeiro, olhar para o Jesus da Bíblia. Segundo ponto importante. Pedro é quem diz, quando Jesus fala, quem eu sou? Todos ficaram em silêncio. E aí São Pedro, o primeiro Papa, cheio do Espírito Santo, levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, primeiro, para você não ser enganado pelo diabo, vou repetir, só tem duas formas. A primeira acabei de falar, olhe como Jesus fazia. Se você tiver que tomar uma atitude na tua vida, Jesus agiria assim? Como que Jesus lidaria com esta pessoa? Então, primeira coisa é seguir o Jesus do Evangelho. Segundo, ouçamos São Pedro, ouçamos o Papa, os bispos e a igreja. Nós somos católicos, respeitamos as outras religiões, respeitamos as outras denominações cristãs, mas para nós
o Papa, seja quem for, é o sucessor de São Pedro. E Jesus disse: as portas do inferno não vão destruir minha igreja. Ele fundou a igreja. Cremos que ela é santa e católica, ela é una e santa. Cremos que o Papa, ungido pelo Espírito Santo, com os bispos da igreja, com os seus sacerdotes, pregando a mesma doutrina, a tradição da igreja de 2000 anos, nós cremos na união com o Papa e com os bispos, que não cairemos no falso de Jesus. Ouçamos Pedro dizendo, ouçamos a voz do Papa, a voz do catecismo católico. Está tudo no catecismo. Como devemos lidar com temas? Aborto, ditadura, guerra. Qual a posição da igreja para o homossexualismo? Está lá no catecismo. O catecismo diz: as pessoas com orientação homossexual devem ser acolhidas com amor e chamadas a uma vida casta e santa na comunidade eclesial. Está lá no catecismo. Não fique ouvindo sites de gente perturbada mentalmente. Leia o catecismo, leia a palavra de Deus, onde a igreja nos ensina respeito, amor, misericórdia e chama a santidade. Chama a santidade. Então, nesta missa, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre o verdadeiro Jesus. Feche os olhos. Feche os olhos. Se você veio na missa é porque você tem pureza de coração. Pode ser que você foi contaminado pela televisão, pelas redes sociais, e talvez sem querer enganaram você, o diabo enganou você, e você tem um falso Cristo aí, um falso Jesus. Peça agora para o Espírito Santo: Espírito Santo, me liberta de toda a imagem distorcida de Jesus. Dai-me a graça, Espírito Santo, de amar e seguir o Jesus dos Evangelhos, que é o verdadeiro Jesus, para que eu possa amar como Jesus amou, para que eu possa sorrir como Jesus sorria, para que eu possa viver como Jesus vivia, para que eu possa tratar as pessoas como Jesus tratava. E dá-me a graça, Senhor, para ter o verdadeiro Jesus, de estar unido à doutrina católica, ao catecismo da igreja, unido ao Papa e ao colégio dos bispos. Me afastar de todos aqueles que criticam o Papa e os bispos, porque são enviados pelo inferno para perturbar a ordem mental e espiritual da igreja. Muitos, em nome da tradição, atacam o Papa e os bispos. Não vem de Deus. Vem, Espírito Santo, mostra-me o verdadeiro Jesus. Peça, eu quero amar Jesus. Nós estamos aqui na igreja porque todos nós queremos amar Jesus. Eu, Padre Flávio, quero amar Jesus. Eu quero ser apaixonado por Jesus. Você também. Mas nós queremos seguir o verdadeiro Jesus, que não é curandeiro, que não é feiticeiro, que não é da teologia da prosperidade, que não é guerrilheiro político, nem de esquerda nem de direita. Ele é Deus, o Filho de Deus. É o Jesus que abraçava as crianças. É o Jesus que senta com a samaritana, outra religião, no poço de Jacó, e dialoga com ela, mesmo tendo tido 5 homens na sua vida, e um outro agora em adultério. Que sejamos como aquele Jesus, que abraçava os leprosos e as crianças, aquele Jesus orante, piedoso, amoroso, que se preocupava com o povo
e após a pregação multiplicou 5 pães e 2 peixes. Eu quero seguir este Jesus, que ia na festa em festas, como festa de casamento, em Caná, e multiplicou água em vinho. Eu quero seguir esse Jesus. O Jesus que encantou Madalena, pecadora, e lhe expulsou 7 demônios. Eu quero amar Jesus, que entrou na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, pecador, e fez dele um homem de Deus. Eu quero ver Jesus, amar Jesus, que disse a Pedro: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Quero estar unido ao Papa e aos bispos. Dá-me esta graça, Senhor, de amar o verdadeiro Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer a Quaresma de São Miguel, a ladainha número 14. Todos os dias na sua casa, faça essa oração. Nós estamos nesse tempo de grande combate espiritual, então nós temos que pedir a São Miguel Arcanjo, onde a fé, ela tem que ser vivida pelos cristãos. Então, a gente fica triste se for aprovado abortar 3 meses, nós ficamos tristes, obviamente, porque vão legalizar um crime, mas aumentar aborto não aumenta. Daí cai na ideologia, né? O que vai acontecer? Não acontece nada. Não vai aumentar o número de abortos. Sou contra o aborto, e o aborto está sendo gravado. O aborto é um pecado mortal. Porque é um assassinato, sim. O feto é um ser humano, sim. Mas vai aumentar? Não. Não vai aumentar porque já fazem. É que eu não sei ser hipócrita, como a maioria aí, com esses discursos mentirosos para enganar a população. Eu sei, eu trabalho no hospital, é só um remedinho, uns comprimidos, ou na boca, ou onde não devia pôr, tem o sangramento, vai na própria Santa Casa, faz a curetagem, não dá nem para saber se foi natural ou se foi provocado. É muito comum, já fazem. O que é um pecado, obviamente. Então não é que vai aumentar, mas a igreja tem que fazer a denúncia profética e deixar claro: não matarás. Não matarás. Somos contra o aborto. Mas não sejamos hipócritas. É como a legalização da maconha, descriminalização. Vai aumentar quem fuma? Não vai aumentar nada. Para de hipocrisia. Fumam à vontade, eu vejo. Quantas vezes, vocês também já viram, aqui nessa praça. Mas tem que ter policiamento, não adianta nada. Coitada da polícia militar, a hora que o camburão aparece lá na esquina, já colocam debaixo. Tem até buraco na árvore para guardar coisa, levanta a grama, põe ali. Vai fazer o quê? Para de hipocrisia. Já fumam mesmo. Então, não vem com esse discurso para mim. Mas, obviamente, sou contra, no sentido que a droga é droga. Nunca fumei maconha e nem vou fumar. Nunca pus na boca isso. E também porque vai que eu faça e relaxe e goste. Porque diz que a pessoa fuma, diz que ela fica... Eu sou muito elétrico, eu sou nervoso, eu sou agitado, eu sou elétrico. Diz que a pessoa diz que fica assim, já pensou?
Até vão falar, nossa, olha o padre, tá tranquilo. Mas não é bom a maconha, porque destrói os neurônios, né? E tudo aquilo que é uma bengala, como fuga psíquica. Não é bom usar maconha. Eu falo para os jovens, não experimenta a maconha. Atrás da maconha vem a cocaína, depois da cocaína vem o crack. Não é bom. A droga é droga. Mas eu não estou preocupado porque já fazem. Aqui mesmo. Na praia, eles fumam ali. E ainda vão pôr a culpa na coitada da polícia militar. A polícia faz o que quer. Ela entra no bairro Camburão, os traficantes, já tem um que fica lá na laje. Viu a viatura entrando no bairro, assobia, todo mundo guarda e entra para casa. Você quer que a polícia faça o quê? Estou defendendo a polícia militar aqui, que a turma fica cobrando deles. Há um limite também. Tem que dar educação para a criança desde... Aí sim, deviam implantar nas escolas sobre o perigo. Aí sim, devia ter uma lei. Aí isso ninguém quer fazer. Ensinar o perigo das drogas.